chamar agora o Pedro Venceslau para falar sobre o deputado Nicolas Ferreira, do PL, porque ele publicou mais um vídeo, Pedro, daqueles bombásticos de arrepiar o governo, viu? A comunicação do governo sobre a fraude do INSS. Na publicação, ele critica o presidente Lula, pede que os seguidores pressionem Hugo Motta e Davi Alcolumbre por uma CPI para investigar o caso. Olha, só aumenta, mas a última atualização que a gente teve, né, Pedro, foi de que a publicação já tem mais de 134 milhões de visualizações nas redes sociais e o presidente Lula monta, então, uma força-tarefa para responder ao vídeo. Conta pra gente sua apuração. Essa é uma apuração que, na verdade, é da Malu Gaspar, do jornal o Globo, que eu confirmei com 3 pessoas que participaram dessa reunião. Essa reunião aconteceu quarta-feira agora, no gabinete da Gleisi Hoffmann, no Palácio do Planalto, ali próximo do gabinete do presidente Lula. Participaram também o Sidônio, o Volney, que é o novo ministro da Previdência, participou também, claro, a própria Gleisi e vários deputados escolhidos a dedo. Quase todos eles do PT, exceto Guilherme Boulos, do PSOL. Então estava Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e Reginaldo Lopes, ambos de Minas Gerais, ambos vice-líderes do governo. Estava também o Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e o Guilherme Boulos, como eu citei agora. Bom, nessa reunião, basicamente, o grande tema foi o vídeo do Nicolas. Na verdade, a reunião foi chamada para se debater alguma estratégia de narrativa, porque o governo se viu nas cordas novamente. Aparentemente, prosperou nas redes sociais a ideia de que esse é um problema exclusivo do governo do presidente Lula. E o vídeo do Nicolas colaborou muito para isso. Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram alguns parlamentares que eles consideram que são bons de rede, não só pelo alcance do número de seguidores, mas que sabem usar bem as redes sociais. E pediram, então, que se unificasse uma resposta e pediram ajuda para que o próprio governo também elaborasse uma resposta. E aí eu conversei com o pessoal da consultoria Palver, que acompanha milhares, eu diria até dezenas de milhares de grupos abertos de WhatsApp e de Telegram de bolsonaristas. E o Luiz Facuri, que é o responsável por esses levantamentos da Palver, ele me contou o seguinte, que eles identificaram que logo depois que esse escândalo estourou, os bolsonaristas já começaram nas redes sociais a criar uma espécie de aquecimento para blindar Jair Bolsonaro, criar uma vacina, baseada em alguns pontos, que são basicamente, primeiro, dizer que esse é um problema que começou no governo do presidente Lula, que o maior montante desse escândalo de descontos ilegais de aposentados e pensionistas foi durante o governo Lula, que os sindicatos estavam envolvidos e com isso você remete sindicato à trajetória do próprio presidente Lula. Pegaram um dos sindicatos que é ligado ao irmão do Lula, que é o Frei Chico, e citaram muito nas redes sociais, enfim, e dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando era presidente, tentou baixar uma medida provisória para impedir que acabar com a roubalheira. Então, o que o Nicolas fez? Pelo até que me disse o pessoal da Palver, ele juntou todos esses pontos e transformou isso num roteiro, o que ele sabe fazer muito bem, e gravou esse vídeo que foi divulgado nas redes sociais, já com essa base que foi construída de narrativa na semana anterior. Então esse vídeo abordou todos esses pontos. Ele faz uma relação com os sindicatos, ele culpa o presidente Lula, isenta Jair Bolsonaro e classifica esse como o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Então, quando esse vídeo atinge milhões de pessoas, ele extrapola em muito a bolha bolsonarista e cria um tremendo de um problema para o governo federal. Porque o governo precisa agora fazer uma contraofensiva, tentando dizer o contrário, tentando dizer o seguinte, que esse escândalo, de fato, começou em gestões anteriores à do Lula, que foi no governo Lula que esse escândalo foi descoberto, graças a uma ação da Polícia Federal, que, portanto, tem independência, que o governo vai ressarcir as pessoas que perderam dinheiro por conta desses descontos ilegais. E, por fim, lembrar que o escândalo teve também, se constituiu mais estruturadamente na gestão de Jair Bolsonaro. Então, depois que essa reunião acabou, os deputados foram às redes, fizeram publicações. Lindbergh Farias estava também presente, claro, o líder do PT na Câmara dos Deputados, e fizeram lá, cumpriram o papel, fizeram a lição de casa, mas quando você olha ali o número de curtidas, elas não chegam nem perto do alcance do Nicolas Ferreira. E, portanto, o governo, mais uma vez, correndo atrás do deputado do PL, que sabe usar muito bem as redes sociais.
Me chamou a atenção, para concluir, né, a presença do Guilherme Boulos, porque nesse momento ele é visto como um parlamentar que consegue mobilizar as redes e as ruas. E, portanto, cresce a possibilidade dele ocupar a Secretaria-Geral da Presidência. Ele é o único não petista. Claro, ele e o próprio ministro que estava nessa reunião. E foi quem conseguiu também publicar a resposta com maior alcance nas redes sociais, ao lado de Lindenberg Farias, que também é visto como um influencer de esquerda. Débora e Yuri. E eu acho interessante que é o seguinte, mais um desdobramento dessa a sua apuração, que é o seguinte, então tá, Nicolas fez mais um vídeo matador para o governo, dessa vez falando deste caso do INSS, do escândalo do INSS. O governo faz essa força-tarefa para responder, escala as pessoas que vão bem, né, os parlamentares que vão bem, de redes sociais, etc, etc. E aí falam, olha, porque começou no governo Bolsonaro, porque, né, os petistas e os apoiadores de Lula, começou no governo Bolsonaro, o Lula que mandou investigar, no governo Lula que está sendo investigado, de fato é. Aí vem uma réplica do Nicolas, que ele postou agora. Ele fala o seguinte, bom, se é do governo Bolsonaro, se quem está investigando é o governo Lula, por que o PT não assina a CPI no Congresso? Eu vi esse vídeo dele, inclusive, ele pegou no ponto, né? Porque então vamos apoiar todo mundo a CPI, que agora tem tudo para ser CPMI, né, Débora? Exatamente, exatamente. Ou Comissão de Transparência, vamos ver.